Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Nós estamos aqui, eu, o pastor Ademir e o pastor Kênio, pastor e psicólogo Kênio, felizes com a sua presença. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e eu queria que o pastor Ademir apresentasse para vocês, então, o que será exposto e também o nosso amigo palestrante. Pastor Ademir, boa noite. Boa noite, pastor Pedro. Boa noite, pastor Kênio. Boa noite a todos, pais, amigos, colaboradores, administradores da educação adventista. Estamos felizes de poder trabalhar esse tema hoje com vocês. Um tema importante para esse momento, que é a nossa saúde emocional frente a tudo que a mídia tem nos vendido, frente a tudo que os nossos filhos têm contemplado nesses últimos dias, né? O pastor Kênio, ele é pastor líder de jovens na Associação Rio Fluminense, trabalhou na capelania escolar por muitos anos, foi capelão universitário, uma larga experiência no desenvolvimento de pessoas,
tem sido assim um grande estudioso da vida das pessoas e é uma pessoa dinâmica quando fala, quando apresenta. Nós estamos felizes de poder receber você aqui para a Educação Adventista em toda a Mineira Sul, Pastor Kênio, que Deus possa te usar nesta noite. Nós queremos agradecer às escolas de Andradas, Pouso Alegre, o nosso abraço para você que é pai, você que é mãe, ou criança que esteja nos acompanhando nessa noite também, adolescente. É um momento importante de nós pararmos para refletir um pouquinho sobre a nossa saúde emocional. Esse é um momento muito importante, onde nós precisamos cuidar um pouco mais da nossa saúde. Esta live está sendo transmitida ao vivo, nós estamos em reunião por Zoom, mas ela também vai ficar gravada para que posteriormente você possa compartilhar com seus amigos todas as ideias que serão trabalhadas aqui hoje pelo pastor Kênio, pastor e psicólogo, né? Hoje ele falará para nós, como psicólogo, sobre as nuances da saúde emocional frente às mídias, né? Sobre o excesso de mídia. Nesse momento, então, eu quero convidar a todos que estão conosco para que nós possamos orar. Está aí agora o pastor Kênio, né? Ao vivo para nós. Seja bem-vindo, pastor Kênio. Nós vamos orar nesse momento para nós podermos começar, então, a nossa apresentação com ele aqui. Convido a todos para que possamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela Educação Adventista, obrigado pelos pais que estão conosco nesse momento, os nossos administradores. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada família. Por favor, Senhor, proteja as nossas crianças, principalmente das influências negativas. Nos dá forças, ó Deus, como pais e educadores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Psicólogo Kênio, seja bem-vindo. Está conosco aí agora toda a educação da Mineira Sul ao seu dispor. É um privilégio. Muito obrigado, pastor Ademir. Muito obrigado, pastor Pedro, pelo convite para estar com vocês nessa noite. Quero desejar um abraço do fundo do coração para cada um dos colaboradores da Educação Adventista que estão nos acompanhando ou que em algum momento assistirão esse programa que está sendo gravado e que você poderá assisti-lo depois em alguma outra hora que lhe for mais conveniente, lhe for mais possível. Então, quero desejar um abraço todo especial, não apenas para aqueles que estão acompanhando agora, mas também para aqueles que estarão acompanhando em algum momento para frente. Quero também agradecer o convite estendido aí pelo pastor Ademir. Ele carinhosamente entrou em contato comigo alguns dias atrás. Assim, olha, eu queria muito que você conversasse com os nossos pais. Você sabe que dentro da Educação Adventista há uma preocupação não apenas com os alunos, mas também com as suas famílias. Afinal de contas, o aluno na sala de aula é o resultado direto do filho dentro de casa. Então, em razão dessa circunstância que acomete a educação como um todo, é que a escola tem essa preocupação de não apenas atender o estudante, mas ir além dos seus portões, atendendo também as famílias, sendo uma consultora familiar, mas, sobretudo, uma parceira das famílias na educação dos seus filhos. Queremos ir muito além do mero ensino ou da mera transmissão de conteúdo para os estudantes. Nós entendemos que mais importante do que preparar alguém para o vestibular é capacitar este alguém para a vida. Então, eu quero agradecer de maneira muito especial o convite para essa escola de pais, que, sem sombra de dúvidas, tem muito a falar para cada um de nós em seu projeto em si. Também quero estender um abraço todo especial e carinhoso aos papais e mamães que estão nos acompanhando aqui diretamente por esta rede social. E é sobre ela que eu quero conversar com vocês, não especificamente sobre essa, mas sobre o mundo, o universo social, das mídias sociais em que estamos nesse momento vivendo, e que é muito importante que a gente entenda as vantagens, as desvantagens, a alegria, as tristezas, mas, sobretudo, as permissões e os riscos que estamos expostos e também somos submetidos cada vez que decidimos nos registrar em uma determinada ou diferente rede social. Então, fica comigo. Dentro dos próximos minutos, eu quero conversar com você sobre a relação entre as redes sociais, a mídia social de maneira geral e a nossa saúde mental. Você sabe que a saúde mental ela é um dos temas mais importantes,
mas infelizmente nem sempre tratado com a devida importância pelas pessoas. É tanto que nós temos uma certa facilidade de ir a um determinado médico, mas quando pensamos em ir ao psiquiatra, logo pensamos que somos doidos, né? Quando pensamos em ir a um psicólogo, dizemos que estamos fazendo isso porque já não conseguimos mais vencer, então vamos, às vezes, com uma atitude derrotista para conversar com o psicólogo. Na verdade, a primeira coisa que nós precisamos entender é que saúde mental é, antes de tudo, saúde do corpo. Do ponto de vista macro, no ponto de vista holístico, ou seja, quando olhamos para o todo do ser humano, precisamos entender que o corpo e a mente são uma coisa só. Elas são interligadas. Embora a gente tente dividi-las, se nós tentarmos dividir o corpo da mente, corremos um sério risco de dividirmos aquilo que é indivisível. Uma coisa interfere diretamente na outra. Por isso, quando cuidamos da nossa mente, inevitavelmente estamos, ainda que indiretamente, cuidando do corpo. E quando cuidamos do corpo, estamos também cuidando da nossa mente. Então, eu quero conversar com você sobre alguns problemas emocionais que têm afetado as pessoas e como o uso das redes sociais pode ajudar a vencê-las, mas ou talvez potencializar os seus problemas, provocando mais mal do que bem. Bom, deixa eu conversar com você um pouquinho sobre o que é saúde mental. E para isso, eu vou falar rapidamente sobre algumas nuances muito importantes sobre saúde mental que muitas vezes nós não paramos para pensar. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela do computador para você acompanhar comigo essa palestra que quero dar para você nesse momento. Saúde mental. Todos nós, quando pensamos em saúde mental, logo nos vem à mente aquele jargão, aquele ditado popular que diz: de médico em pouco, de médico em louco, todo mundo tem um pouco, né? Quem nunca, por exemplo, cantou no banheiro utilizando um shampoo? Todos fizemos. Quem nunca, por exemplo, gravou um áudio no WhatsApp e não ouviu o áudio depois, às vezes apenas pela pura mania de ouvir o áudio que você gravou no WhatsApp? E quem nunca andou em uma rua e andou pelos ladrilhos pretos ou pelos ladrilhos brancos e brincou ali, não tentando pisar um em outro? A gente brinca dizendo que as pessoas que fazem isso têm toque. Não necessariamente, mas todos nós já fizemos alguma coisa relacionada a isso. Quem nunca, aí quem é da década de 80, da década de 90, quem nunca imitou o Tonho da Lua, a famosa Rutinha, a paixão da vida dele? E quem nunca, olhando para a geladeira, abriu ela mais de uma vez, mesmo sabendo que tinha na geladeira? Mas a gente olha, abre a geladeira, depois vai e fecha, abre a geladeira de novo, e olha, não é porque a gente está abrindo a geladeira tantas vezes que vai mudar o que está lá dentro. Mas é o que fazemos. Algumas manias estranhas que algumas pessoas têm, por exemplo, misturar sorvete com batata frita, ou colocar o despertador para tocar em vários momentos, 7, 7h10, 7h20, 7h30, e ainda assim, depois de colocar o despertador para tocar em tantos momentos, ainda acordamos atrasados. São manias que estão simplesmente relacionadas à nossa vida como um todo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se identificou com alguma dessas manias, você é louco. Todos nós temos alguma mania que muitas vezes pensamos. Quem aqui, por exemplo, nunca deu boa noite para o William Bonner? Eu conheço algumas pessoas que quando o William Bonner dá boa noite, ele olhando para a TV ou ela olhando para a TV também dá boa noite para o William Bonner. Bom, o fato é que nós temos, sim, uma batalha muito grande pela frente no que se refere à nossa saúde mental. Como é que a gente pode manter a nossa saúde mental em dia? Como é que a gente pode viver uma vida feliz e até certa medida em paz, diante de tantas crises e tantas coisas que nós estamos enfrentando? Deixa eu mostrar para vocês um quadro que é assustador e que mostra para nós como isso é sério, mais sério do que a gente pode imaginar. Segundo alguns estatísticos, em algum momento da vida, cerca de 1,6 bilhão de pessoas
passaram ou passarão por transtornos mentais ou distúrbios emocionais. E sabe o que me chama mais atenção? É que boa parte das pessoas nunca acham que isso poderá acontecer com elas, até que acontece. Então, é algo muito importante que a gente precisa parar para analisar. Nós não estamos imunes, a menos que a gente tome alguns cuidados. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, os transtornos mentais são o segundo motivo de chamadas do SAMU. Para vocês terem uma ideia, um estudo feito pela a Universidade Federal do Estado de São Paulo, em 2006, com chamadas do SAMU, eles descobriram que 16% dos pacientes atendidos pelo SAMU apresentavam algum transtorno mental ou algum transtorno de comportamento. O relatório da Organização Mundial de Saúde mostrou que até o final de 2018, 4,4% da população mundial, ou seja, 322 milhões de pessoas, tinham ou já tiveram depressão. No Brasil, infelizmente, esse número é ainda maior se pararmos para pensar em termos de porcentagem, enquanto que essa doença afeta 4,4% de pessoas da população mundial, aqui no Brasil chegamos a quase 6%. Isso é um número bastante alto, considerando a incidência de uma única doença em um universo de milhares de doenças que acometem a população brasileira. Isso também se mostra uma realidade quando nós pensamos que a doença em si, ela nunca acontece por acaso, e também nunca é um fato isolado na vida de um indivíduo. Ou seja, se estamos doentes, acontece por uma série de fatores. E hoje eu quero falar com vocês, não sobre as 4, embora eu acho que não vou ter tempo para falar todas elas, mas quero falar pelo menos de 2 dessas 4. E vou mostrar para vocês qual é a relação de 2 dessas 4 doenças com as redes sociais que nós tanto utilizamos, mas que muitas vezes não percebemos o quanto é arriscado estarmos navegando por tanto tempo na internet. Eu vou falar sobre a primeira delas para vocês, que são as doenças psicossomáticas. Já ouviu falar delas? São aquelas doenças em que você faz uma série de estudos do médico, você faz exame de sangue, você vai nos mais diferentes especialistas, no entanto, ele não descobre, ele diz assim, olha, você não tem nada. Então vai lá, descansa em casa, faz exercício físico, e você fica até frustrado. Você fala assim, mas doutor, está doendo meu braço, está doendo minha barriga, doutor, está doendo minha perna, doutor, eu não estou conseguindo caminhar, eu vivo com uma dor de cabeça enorme. Ele diz, mas olha, não há nada em você que justifique isso, não há nenhum problema aparente. Seus índices estão bem, seu coração está bem, sua pressão arterial está boa. Quando a gente olha para o seu coração também não há nenhum problema. Quando a gente olha para o seu estômago, você não tem nenhuma gastrite, nenhuma úlcera, você está bem. Seu intestino está ok. Mas você fala, mas doutor, olha só a quantidade de dores que eu estou sentindo. O fato é que as doenças psicossomáticas, elas interferem diretamente na nossa capacidade de funcionar bem. E por que elas interferem? Porque elas não têm uma causa aparente, uma causa física aparente. Mas, como eu falei para vocês, não tem como a gente divisar o mental do corporal. São, na verdade, uma coisa só. Como é que a gente sabe quando a gente está com doença psicossomática? Geralmente, os primeiros sintomas de uma doença psicossomática são gripes e resfriados que não passam. A gente precisa, inclusive, tomar cuidado para não confundir isso com o coronavírus. Mas são gripes e resfriados que simplesmente não passam. Aquela feridinha do lado da boca, sabe? Que muitas vezes aparece e que incomoda, que dói, e que a gente passa uma pomada para tentar mudar, ou às vezes ela aparece e com o passar dos dias ela simplesmente some. Nós damos o nome de herpes labial, que a gente geralmente diz que é porque a gente beijou muito, não necessariamente. Essa doença, ela é sobretudo uma doença que aparece por razões psicossomáticas. Enxaquecas frequentes sem uma causa aparente e as mais diferentes alergias, alergia sobretudo na pele. Então, que sinais a gente deve tomar cuidado ao observar
para saber se estamos tendo alguma doença psicossomática ou não. O primeiro deles é uma falta de ar constante, aquela sensação de que alguma coisa está errada, a taquicardia, tremores, dores no corpo, dores na cabeça, manchas espalhadas pelo corpo, aquela sensação de de dor no peito, de nó na garganta, entenderam? A segunda doença que ataca muito as pessoas são as mais diferentes psicoses. Entre elas, a gente destaca a esquizofrenia, que eu tenho certeza você conhece alguém que tenha essa doença. E como é que ela se mostra para nós? Ela pode aparecer para nós em dificuldade de aprendizado, apatia, pouca vontade de trabalhar, de estudar ou interagir com o outro, não reagir diante de situações felizes ou tristes, vozes que às vezes surgem na nossa cabeça, uma mania de perseguição que não tem necessariamente uma explicação. Todos esses sintomas podem mostrar para nós que nós estamos ou vendo ou tendo uma psicose como essa doença, a esquizofrenia. A terceira doença que eu quero destacar para vocês, eu acho que eu vou conseguir falar das 4. A terceira doença que eu quero destacar para vocês, e essas duas de maneira muito especial têm uma relação muito íntima com as redes sociais, é o transtorno de ansiedade. Veja, o transtorno de ansiedade generalizada é uma doença que está em segundo lugar nos rankings de problemas mentais. Só no Brasil, 9,3% da população apresenta algum problema relacionado a essa doença. E nós, infelizmente, na América Latina, lideramos essa doença. Significa que quase 20 milhões de pessoas só no Brasil possuem essa doença. Conhece gente muito ansiosa? Pois é, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Segundo o jornal Estadão, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que é ansiedade? E qual que é a diferença entre um estado ansioso e a doença ansiosa? Veja, todos nós temos algum motivo para ficarmos ansiosos. A própria Bíblia, quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, já reconhece que, em razão das coisas que temos para lidar no nosso dia a dia, podemos produzir, sim, ansiedade, uma conta a pagar, uma dívida que precisamos honrar, um problema que aconteceu com o nosso filho ou filha e precisaremos solucionar, uma discussão que tivemos com o nosso esposo, com a nossa esposa, uma doença de saúde, qualquer que seja ela a natureza, e que nos faz, muitas vezes, mudar a nossa rotina para poder atender uma necessidade, uma determinada demanda. Então, tudo isso pode, sim, nos levar a um estado de ansiedade. Mas estou me referindo a uma ansiedade instalada, a uma doença que se transforma para nós num transtorno. Como é que eu sei se eu estou doente ou não? É quando esse estado de ansiedade perdura por um período de no mínimo 6 meses para frente. Então, se é uma ansiedade que você tem e que, embora ela não já tenha passado, inclusive, o motivo dela acontecer, mas você continua ansioso, sem ter uma explicação adequada para isso, então significa dizer que você está com um transtorno de ansiedade generalizada. E isso vai afetar muito você. Vamos descobrir algumas coisas que podem nos dar alguns parâmetros sobre se temos ou não ansiedade. Preste bastante atenção aí nos itens para você acompanhar comigo. O primeiro deles, sentir medo ou receio em excesso de situações que ainda não aconteceram. Alguém que está vivendo um transtorno de ansiedade generalizada, em geral, é uma pessoa que tem medo por coisas que ainda não aconteceram. Segunda, pessoas que estão tendo alterações do sono. Você está conseguindo dormir bem? Se você não estiver conseguindo dormir bem sem uma causa aparente, pode ser que o problema seja a ansiedade generalizada. Um outro problema são as tensões musculares, principalmente aqui no ombro e no pescoço. Você nunca está relaxado, sempre está tenso e tensionado. O medo exagerado de falar em público. Quando eu falo em público, não me refiro a subir num palanque, mas falar para um grupo de pessoas que às vezes você está ali próximo. Medo de lugares fechados ou lugares que tenham aglomeração. Novamente, não me refiro à doença do Covid em especial. Inquietações constantes e pensamentos obsessivos e compulsivos.
sobre uma determinada coisa. Veja, os transtornos de ansiedade generalizada afetam a forma como a pessoa pensa, mas a ansiedade também pode levar a alguns sintomas físicos. Por exemplo, dor de cabeça, suor exagerado, dificuldade em manter concentração, náuseas e queimação no estômago, ansiedade de ir ao banheiro com frequência, fadiga e sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou manter-se acordado, surgimento de tremores e espasmos, ficar facilmente assustado. Por que uma pessoa desenvolve uma doença dessa? Ela pode desenvolver por algumas razões. A primeira delas é a herança, a hereditariedade. Ela tem uma família por herança ansiosa, então a chance dela desenvolver ansiedade é maior. Alterações químicas cerebrais também podem provocar uma ansiedade generalizada. O ambiente onde você está pode não ser um ambiente favorável para a tranquilidade. E o resultado disso, sem sombra de dúvida, será ansiedade. Ou então, traumas físicos, que podem ser acidentes, ou até mesmo situações de violência. Isso também pode provocar. A quarta e última doença que quero abordar com vocês, já falei sobre transtornos psicossomáticos, falei sobre as doenças mais severas do ponto de vista psiquiátrico, que é, em especial, a esquizofrenia, e falei com vocês sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Quero falar com você sobre o mal do século, talvez a doença mais incapacitante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, na atual conjuntura mundial, mas também brasileira, é a depressão. E agora eu quero abrir o jogo aqui, porque talvez esteja falando para pais, pessoas que estão acompanhando essa live algum momento depois, que ou já tiveram depressão ou estão enfrentando essa depressão, quer seja pessoalmente ou em membros da família. Talvez em algum outro momento compensaria nós falarmos exclusivamente sobre essa doença, porque ela é extremamente severa, tanto na sua passagem, no seu enfrentamento, quanto nas suas consequências, sobretudo sociais. Mas também pela alta incidência dessa doença nos dias atuais. Por que não dizer que com essa doença que hoje estamos enfrentando, o coronavírus, o índice de depressão ele tem uma alta possibilidade de aumentar e muito, sobretudo na vida daqueles que estão em isolamento e que já enfrentam essa doença. Então, eu quero falar rapidamente sobre ela e depois vou falar para você sobre que relação tem essas duas últimas doenças que falei para vocês, em especial, a ansiedade e a depressão, com as redes sociais e as notícias. Me parece até meio óbvio dizer isso, mas eu ainda preciso, ainda que parecendo óbvio, abordar isso para que você fique ainda mais consciente do quanto isso é importante, do quanto isso é relevante, do quanto isso é urgente em muitos casos. Bom, a depressão é hoje uma das doenças mais incapacitantes do mundo e se espalha de maneira quase epidêmica, impactando a vida de cerca de 300 milhões de pessoas diagnosticadas ao redor do mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que essa venha a ser a doença mais incapacitante da humanidade este ano. É bem verdade que ninguém poderia imaginar que teríamos em meio a no início logo desse ano, uma pandemia que incapacitou, pelo menos socialmente e financeiramente, pessoas e nações. Mas em períodos em que não consideramos a incidência do Covid-19, podemos afirmar com muita segurança que uma das doenças mais incapacitantes é a depressão. Só para vocês terem uma ideia do que se fala sobre a depressão, o Fórum Saúde Digital diz que o Brasil é o líder em ranking de ansiedade e depressão ocupacional na América Latina. O portal R7, falando sobre a saúde mental, diz: Dia da Saúde Mental, o Brasil lidera rankings de depressão e ansiedade. O jornal Hoje em Dia, falando sobre a depressão, diz: com mais de 12 milhões de doentes, Brasil é o país mais deprimido da América Latina. A Veja, falando sobre esse mesmo problema, diz: brasileiro ainda sabe pouco sobre a depressão. Entre as pessoas de 24 a 35 anos,
63% teriam vergonha de revelar diagnóstico a familiares, ou seja, existem muitas pessoas que têm depressão e não têm coragem de contar isso para os familiares pelas mais diferentes razões, e a vergonha é uma delas. Então, diante desse quadro muito assustador, há alguma coisa que eu preciso ainda falar para vocês sobre ela, que é o seguinte: diante dessas doenças tão sérias, a pergunta é: como é que a gente pode evitar vivermos uma luta tão grande quanto essas doenças que estão acontecendo? É importante que se diga que essas doenças que eu acabei de citar para vocês, elas não possuem classe social, elas não escolhem cor, elas não escolhem gênero e elas também não escolhem idade. Qualquer pessoa, em qualquer faixa etária de sua vida, pode enfrentar essa doença. E eu quero mostrar para vocês como isso é grave. Prestem bastante atenção nisso. Me permitam mostrar para vocês o quanto isso é sério. Percebam. As mais diferentes revistas especializadas têm falado sobre isso, não é de hoje, de que a ansiedade e a depressão são doenças extremamente sérias e que precisam ser tratadas urgentemente. Depressão será a doença mental mais incapacitante do mundo neste ano. Pessoas como cantoras famosas, inclusive aqui no Brasil, atrizes e comediantes, e até pessoas religiosas já citaram em sua biografia terem enfrentado a depressão com uma grande dose de sofrimento. Por causa dos altos números estatísticos, a depressão é considerada uma das doenças psicológicas mais comuns e geralmente afeta mais as mulheres do que os homens. Ela afeta tanto a química do cérebro, quanto também é afetada diretamente por outros tantos fatores, como o ambiente social nocivo, o uso de remédio e abuso de substâncias. Então, como é que eu posso descobrir se eu tenho depressão, Kenio? Como é que eu posso saber se eu estou vivendo isso? Veja, a depressão ela é caracterizada, sobretudo, pela perda do interesse ou prazer na vida e a perda de atividades do dia a dia. Então, se você acha que morrer é a melhor solução para os seus problemas, cuidado. Você pode sim estar enfrentando uma depressão, uma tristeza generalizada, sobretudo ao longo do dia, sentimentos de culpa por coisas que, inclusive, não têm nenhuma relação com você, uma baixa autoestima, por você não acreditar em você mesmo, olhar na frente do espelho e não se enxergar como alguém que pode ser amado, distúrbios do sono. Por isso que, se você observar bem, uma das características comuns em quase todas as doenças mentais é justamente o sono. O sono é um grande indicativo de que você está bem ou não, e também é um dos melhores remédios preventivos para as doenças mentais. É interessante como as pessoas têm levado o sono à brincadeira, achando que dormir 4, 5 ou no máximo 6 horas por noite lhe seriam suficientes. Tem gente que vai dormir 1, 2 da manhã e acorda às 6 da manhã para ir trabalhar e passa o dia com sono, dias sem muita produtividade e acreditando que isso não vai lhes afetar. E afeta demais. Não se enganem, o pior envelhecimento não é o do corpo, é o da alma. Cansaço constante e exaustão sem causa aparente, mudanças nos padrões alimentares, ou você para de comer, ou come exageradamente, uma dificuldade de se concentrar com as coisas. Não é à toa que, em seu estágio mais grave e mais severo, a depressão pode levar a pensamentos e ações suicidas. Nós temos tido notícias diárias de pessoas que amamos ou de famosos que simplesmente decidem retirar a sua vida porque estavam com depressão e ninguém parou para observar, para avaliar, levou a sério a situação. Então, antes de eu colocar para vocês algumas possibilidades de tratamento, eu quero falar com vocês sobre as redes sociais. Me permitam
Me permita, então, falar rapidamente sobre isso, porque é um dos fatores de maior estresse no mundo atual. E, ao contrário do que muita gente tenta fazer ao defender, eu quero mostrar para você como o uso incorreto das redes sociais pode provocar as doenças que eu acabei de falar para vocês, mas, sobretudo, potencializar, caso você já as tenha, tornando quase que insolúvel o seu problema. Acompanha comigo aqui algumas coisas que são muito sérias sobre as redes sociais. Eu acho que todo mundo aqui possui alguma rede social. Facebook, Instagram, Twitter. Eu ainda sou da época do Orkut. Ainda sou da época que o primeiro contato com rede social para mim foi o MSN. Foi o Messenger do MSN. E foi ali que eu comecei as minhas primeiras salas de bate-papo e as minhas primeiras oportunidades de conversação com alguém. Acho que você também participou desse momento. Eu ainda sou da época e que a internet ela era de escada. Eu acho melhor eu começar a parar por aqui. Senão quem está assistindo vai dizer assim, realmente, você é muito velho. Mas eu quero mostrar para você e conversar com você sobre algumas coisas muito sérias e muito severas sobre a internet. Vejam, prestem bem atenção porque eu quero trazer para vocês alguns dados muito importantes aqui. Me permitam apenas localizar para compartilhar com você a tela e mostrar para você na sequência isso daqui. Acompanhe comigo. Um estudo conduzido por neurocientistas da University of Southern California e da Beijing Normal University, entre outras, publicado em edição de 2014 da Psychological Reports, concluiu que o Facebook aciona a mesma parte do cérebro que o jogo e o abuso de substâncias. Vamos pensar nisso? É por essa razão que nós vemos tantas pessoas com uma luta quase desenfreada em prol de likes. Elas tentam buscar nos likes uma autoaceitação e isso faz uma produção muito triste de sua aceitação pessoal. Por isso que o Instagram, em algum momento, tirou os likes para que as pessoas não vissem. É bem verdade que eu já escutei uma outra explicação. O objetivo deles é, na verdade, controlar os influenciadores digitais para evitar que eles fiquem ricos sem que o Instagram monetize isso para ele mesmo. Qualquer que seja a razão, o fato é que os likes se tornaram, para muitos, verdadeiros caça-fortuna e uma luta por autoaceitação. Continuando aqui, quero compartilhar com você aqui na tela um outro dado muito importante, tratando-se de felicidade e a relação dela com as redes sociais. Veja só. Uma enquete conduzida pelo Moment, um aplicativo de monitoramento consentido para smartphone, perguntou a 1 milhão de usuários do Instagram se eles estavam felizes com o tempo gasto nas plataformas online. 63% daqueles que passam mais de 1 hora por dia no aplicativo relataram infelicidade. Ou seja, o Instagram é um universo onde pessoas que nem sempre estão felizes demonstram viver o que não vivem na realidade, sentir o que não sentem na realidade, para mostrar aos outros o que não são na realidade. Isso é muito sério, é muito grave, porque muitas vezes nas redes sociais acompanhamos pessoas e nelas projetamos tudo aquilo que queremos ser. Daí se explica os haters, as pessoas que não suportam a frustração nas suas vidas reais, provocadas e muitas vezes pelas suas vidas virtuais, e nas vidas virtuais destilam todo o seu ódio. Para a pesquisa, o Instagram é o maior vilão da saúde mental do jovem. Ele está relacionado a problemas de sono, ou FOMO, uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out, expressão equivalente a medo de estar por fora, ou medo de estar desconectado, descontextualizado do mundo,
bullying, ansiedade, depressão, solidão e imagem corporal. Aquilo que vejo no outro é o que eu quero ser. Eu acabei de falar para você. No Instagram, muitas imagens são produzidas e tratadas, mas quando as observamos, não notamos isso instintivamente. E o que fica é uma imagem de perfeição impossível de atingir, explica a Luciana Rufo, do Núcleo em Pesquisa em Psicologia e Informática da PUC de São Paulo. Ela termina essa afirmação dizendo assim: mas aquilo tudo que nós vemos não é real. É interessante como esse fenômeno já começou a ser questionado quando ainda não existiam redes sociais. Charles Clooney, um sociólogo, em 1909, falando sobre um jornal, disse assim: que prática estranha é essa, que um homem deve sentar-se à mesa do café da manhã e, em vez de conversar com a esposa e os filhos, segura diante de seu rosto uma espécie de tela na qual está escrita uma rede mundial de fofoca. É interessante como esse sociólogo, sem saber, estaria falando com muita propriedade 100 anos antes de uma situação, 110 anos quase antes, de uma situação tão comum entre nós. É o fato de nós estarmos mais conectados do que interligados. E eu quero falar com vocês agora sobre alguns dos problemas da rede social. O primeiro delas é que a rede social, ela me torna sozinho. Esse é o primeiro grande problema da rede social. Me lembro que uma vez um jovem me procurou e disse assim: professor, o que eu faço? Porque quando eu estou com a minha namorada, eu não tenho que conversar com ela. Mas basta a gente chegar em casa, entrarmos na internet e conversarmos por horas pelo aplicativo. Parou a pensar nisso? O primeiro grande problema das redes sociais é o isolamento. Se as pessoas estivessem hoje em um lugar fechado, será que elas olhariam para os outros e diriam olá? Seguramente não. O que provavelmente aconteceria é que elas estariam tão conectadas com o seu próprio smartphone, com a sua rede social, que elas estariam próximas umas das outras, mas distantes, completamente distantes. Um jargão muito utilizado nos dias atuais é: nunca nos comunicamos tanto e nunca fomos tão sozinhos. Eis aqui o primeiro grande desafio das redes sociais. É o fato de nós sairmos do mundo virtual e nos conectarmos com o mundo real. Aqui, talvez eu esteja falando para algum pai ou alguma mãe que vive esse dilema em casa. O filho passa mais tempo conectado numa rede de computador ou mesmo no smartphone do que em contato com a sua própria família. Parece que para eles estar em contato com a família é um grande fardo, é enfadonho. Não há prazer em estar ao lado de um pai, de uma mãe ou dos irmãos. Esse é o primeiro problema da rede social. O segundo grande problema da rede social são as notícias. As notícias, elas nos pegam de uma tal maneira, muitas vezes nós não paramos para avaliar o quanto elas são danosas para nós. Nós não prestamos atenção que muitas vezes o jornal que assistimos, a notícia que lemos, as coisas que compreendemos, elas têm um potencial enorme de provocar grande ansiedade, levar-nos a pensamentos depressivos ou mudar radicalmente o nosso humor. Quantos de vocês já não ligaram a TV e, se você pudesse pegar aquilo e transformar materialmente em alguma coisa, só derramaria sangue? Nos dias atuais em que vivemos, as notícias se espalham com uma velocidade tão grande e com elas um sensacionalismo impregnado para vender tão enorme que não conseguimos mais divisar o que é informação e o que é alegação. Precisamos tomar muito cuidado com isso e filtrar aquilo que vamos ver e ouvir, porque as notícias que recebemos têm um alto potencial de alterarem muito o nosso humor. Há pessoas que dizem assim: olha, depois que eu desliguei a TV, eu comecei a ser mais feliz. Outros dizem: depois que eu saí de determinada rede social, eu simplesmente parei de sofrer.
É uma verdade. Então, a segunda coisa que a rede social pode provocar em nós é uma angústia provocada pela quantidade de informações. Em um artigo, Janteg informa que adolescentes que passam 3 horas ou mais por dia usando dispositivos eletrônicos têm 35% mais chances de desenvolver um fator de risco para o suicídio. Muito dessa situação pode ser atribuída a seus próprios smartphones. Um dos cofundadores do Facebook, Sean Parker, admitiu que a rede social funciona explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Segundo esse mesmo autor, nos Estados Unidos, já há pesquisas que comprovam o alargamento da infância, ou seja, adolescentes apresentam cada vez mais tardiamente padrões de comportamento condizentes com suas faixas etárias, como dirigir, sair sem a família e namorar. Jovens de 18 anos agem agora como de 15 anos, e os de 15 anos como de 13. A infância agora se estende até o ensino médio. Perceberam? Então, além do problema de nós termos uma série de informações nocivas para nós mesmos, além do problema de projetarmos na rede social um sonho de vida que é para nós, então, seguimos milionários, seguimos mulheres bonitas, seguimos homens de sucesso, seguimos carreiras promissoras, seguimos um mundo que está completamente distante do nosso, numa tentativa de estar naquele mundo, ainda que virtualmente. Ainda há um outro problema, é o fato de nos infantilizarmos nas redes sociais, a tal ponto de nos tornarmos crianças mimadas, pouco tolerantes ao comportamento e, acima de tudo, à opinião dos outros, retardando o nosso próprio crescimento emocional e psicológico. Isso é pior quando nós paramos para pensar em adolescentes e, sobretudo, em crianças. Então, me permitam dizer algumas coisas para vocês antes de continuar isso aqui. Me angustia ver, por exemplo, crianças de 9, 8, 7 ou até mesmo de 10 anos com smartphones na mão. Eu entendo que a preocupação dos pais é real em acompanhar os filhos, em saber como os filhos estão. Mas eu pergunto para você, você sabe exatamente o que o seu filho está acessando? Você sabe exatamente o que ele está fazendo na rede social? Qual é a rede social que ele pertence? Certa vez estava dando uma palestra para os pais, numa escola de pais como essa que estou falando para vocês aqui, e em um determinado momento olhei para os pais e disse assim, eu preciso pedir uma coisa para vocês, que vocês entrem nas redes sociais e acompanhem os filhos de vocês. E nesse exato momento em que falei isso, um adolescente que estava sentado no primeiro banco me assistindo disse assim, eita meu Deus, a casa caiu. É verdade que, infelizmente, muitos filhos criam até outros perfis para impedir que os pais acompanhem seu verdadeiro e principal perfil. Mas se isso acontece, já é um tremendo sintoma de que talvez o que ele esteja fazendo ali, se você visse, poderia provocar de susto a, de fato, uma angústia muito grande. Então, a primeira coisa que quero falar para vocês, baseado nisso, é acompanhe seu filho, acompanhe sua filha, veja o que ele está fazendo. Um dos mais importantes clubes brasileiros da atualidade publicou em sua página social, baseado em uma entrevista com psicólogos, 5 atitudes que deveremos ter nesse período de quarentena. Porque nesse período de quarentena, como estamos grande parte de nós em casa, nesse período de isolamento social, os índices de uso das redes sociais aumentaram assustadoramente. Então, aqui vão algumas dicas que eu achei serem extremamente importantes e valiosas para que a gente pudesse enfrentar esse período que estamos vivendo. Vamos a elas. A primeira dica que este clube nos dá, baseado em psicólogos, estabeleça uma rotina diária. Faça uma lista de coisas que você gostaria de fazer. E, baseado nessa lista, cumpra suas metas. É importante dizer que você deve definir pequenas coisas. Não tente fazer grandes coisas, porque às vezes no dia não é possível. Então comece, por exemplo, arrumando a sua cama, lavando uma louça, arrumando a casa.
Quem sabe organizando o seu armário? Ou organizando aquela garagem que já há muito tempo não vê a cor do seu trabalho? Ou fazendo qualquer outra coisa que possa tomar um pouco do seu tempo e estabelecendo para você uma rotina. Segunda coisa que falo para vocês, passe mais tempo com as pessoas que te fazem bem. E aí você me pergunta assim, mas doutor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso nesse período? Veja, você está em casa com a sua família, aproveite para estar mais tempo com eles. Aproveite para ficar mais tempo com seus filhos. Aproveite para conversar mais com a sua esposa. Faça videochamadas como essa que nós estamos fazendo com seus familiares. E, por um lado, as redes sociais elas podem trazer grandes malefícios, por outro, também existem benefícios. Vou dar um exemplo para vocês. 63% das pessoas que usam FaceTime disseram que ele ajuda elas em sua felicidade. Ou seja, ver e conversar com as outras pessoas faz bem. Uma terceira dica que dou para vocês, tome muito cuidado com as informações, sobretudo com as fake news. Cuidado para você não compartilhar aquilo que você não sabe. Tome muito cuidado com aquelas informações que não surgiram de sites ou jornais renomados ou que pelo menos são sérios. Cuidado a compartilhar mensagens que você simplesmente viu na rede social e que não sabe qual a origem dela. Geralmente essas mensagens contêm conteúdos terroristas ou sensacionalistas e que fazem muitas vezes a gente se angustiar ainda mais. Uma quarta dica: escolha fazer atividades prazerosas, sobretudo atividades que lhe promovem bons pensamentos, como ouvir uma música, assistir um filme, assistir uma série, ler um bom livro, quem sabe cuidar da horta, do jardim, caso você tenha essa possibilidade, ou começar a ter um jardim suspenso em casa, uma horta baseada apenas em jarros. Eu tenho um amigo que uma das coisas que ele fez para manter a saúde mental foi comprar pequenos jarros. Em cada um desses jarros, plantar uma planta diferente, que ele utilizava, inclusive, para a sua culinária. Era assim, por exemplo, que ele tinha manjericão e algumas outras hortaliças. Eu achei tão interessante, porque nós vamos um dia cozinhar e ele parou do lado dos potinhos e ali mesmo ele foi colhendo o que ele ia consumir naquele momento. Isso, de fato, faz muito bem para nós. E último, cuide bem do seu corpo e da sua mente. Cuidado com quem você vê, porque somos transformados por aquilo que contemplamos. Estabeleça um momento no seu dia para que você possa fazer exercícios físicos, desde que seja pular uma corda ou até mesmo brincar com seus filhos. Se seus filhos são pequenos, você vai ver, é um baita exercício físico para o seu dia. Que você possa cuidar daquilo que você publica. Aqui vão algumas dicas práticas. A primeira delas: não publique aquilo que você não teria coragem de colocar na porta da sua casa ou mesmo no mural da sua igreja. Muitas vezes a rede social, a gente se esquece que o que publicamos se torna público. E as pessoas muitas vezes veem, através das redes sociais, o que não teríamos coragem de publicar em ambientes mais fechados e mais sérios. Então, publique apenas aquilo que você gostaria que os outros vissem e que você teria coragem de publicar em qualquer outro lugar. Uma outra coisa, selecione os amigos. Não se preocupe com a quantidade de seguidores que você tem. Afinal de contas, todos seguimos um só, que é Deus. Então, permita que siga você apenas aqueles que se interessam por quem você é, não necessariamente pela vida que você leva. Uma terceira dica que dou para você: estabeleça horários para que você possa acessar sua rede social. Quando você for dormir, não leve o telefone para a cama. Esse é um dos grandes e mais maléficos hábitos que temos. As pessoas muitas vezes vão para a cama e levam o seu telefone celular, estão determinadas a dormir em um determinado horário e se esquecem desse horário. Quantos de nós, já segurando o telefone na cama, ficamos 1, às vezes 2 horas sem perceber, assistindo vídeos aleatórios do YouTube, visitando perfis, respondendo pessoas, curtindo ou assistindo vídeos os mais variados nas muitas redes sociais que temos ou que conhecemos. Pois é, esse pequeno pecado provoca grandes transtornos para o nosso sono e, consequentemente,
para o nosso humor e saúde mental. Então, deixe o celular lá fora, deixe o celular longe. Se você precisa dele para despertar, coloque ele em um ambiente onde você precise se levantar para despertá-lo, mas não coloque ao lado. Uma última dica que eu dou para você manter a sua mente saudável e sadia: siga, já falei de seguidores, siga quem pode tornar você alguém ainda melhor. Não significa que você deve seguir aqueles que você gostaria de ser como eles. Siga aqueles cujas ideias podem te ajudar a viver uma vida ainda melhor enquanto for possível. Que Deus abençoe muito você. Obrigado por esse momento que estivemos juntos e espero, com essa videoaula, ter compartilhado e ajudado você a viver melhor nas redes sociais e cuidar bem da sua saúde, sobretudo da sua saúde mental. Obrigado, pastor Ademir. Obrigado, pastor Pedro, pelo convite de estar com vocês aqui compartilhando essas dicas e essas informações importantes para os nossos pais e mães aqui. Pastor, a gente que agradece, muito obrigado, foi realmente excelente. Enquanto você estava aí passando conteúdo muito prático, nós estávamos aqui divulgando para as pessoas, recebendo também um feedback. Nós tivemos aí, em média, 40 pessoas durante toda a live assistindo. Então, várias pessoas passaram e muitas pessoas também poderão assistir essa live depois. Então, fica aqui a nossa gratidão, fica aqui o nosso muito obrigado. Eu e o pastor Ademir, né, pastor, como capelães, como pastores das escolas aqui da Mineira Sul, nós temos essa preocupação com as famílias. Principalmente nesse momento onde a maioria está confinada, nós temos duas preocupações: a saúde emocional e a saúde espiritual, né? Também não nos esquecendo da saúde financeira de todas elas. Mas hoje você nos abençoou, então nosso muito obrigado. Em nome aqui de Varginha, da Escola de Andradas, e também falo por Pouso Alegre. O pastor Ademir vai agradecer por Juiz de Fora. Seu áudio está desligado, pastor. Acho que... Pastor, vai lá. Ok, ficamos imensamente gratos. A escola de Juiz de Fora é uma escola muito dinâmica. As nossas crianças, elas têm mais de 800 crianças e temos muitos pais que irão aprender muito daquilo que você nos deixou nessa noite. Nós agradecemos, né, a sua colaboração conosco nesse momento. Nós queremos que a cada vez mais nossos pais, as nossas crianças tenham mais saúde emocional. E como pastores da escola, nosso interesse é que Deus possa abençoar a todos, né? A todos os pais nesse momento, a todas as crianças. Tanto eu quanto o pastor Pedro, nós temos nos disposto todos os dias a cuidar, a ligar, a estar em conexão com os pais. E você que é pai e a mãe está nos ouvindo, nós temos orado por você, nós vamos continuar orando por você. E se você deseja receber uma oração especial pela sua família, tem alguma questão específica da vida espiritual dos seus filhos, nós estamos à sua disposição. Entre em contato conosco. Nós temos ligado para alguns já, seguindo uma lista de contatos, mas acreditamos que você também pode nos procurar, porque como pastores nós estamos à sua disposição. Deus possa abençoar nós. Pastor Pedro, muito obrigado aí pela colaboração. Unidos nós somos mais fortes. Pastor, só para fechar, antes de você nos abençoar com uma oração, pastor Kenny, eu abri ali para perguntas, para quem tivesse alguma pergunta, e a Débora Lopes, aqui de Varginha, ela escreveu o seguinte: olá, boa noite. Olha, por aqui temos tido esses cuidados, mas a quarentena está sendo desafiador fazer atividades prazerosas, uma vez que gasto muito tempo atraindo atenção para as responsabilidades diárias. A impressão de que ela está sempre em outra dimensão. O que eu posso fazer para manter a minha filha concentrada? Essa é a pergunta da Débora. Muito bom, excelente pergunta que ela fez. A primeira coisa é sabermos qual é a idade da filha dela, porque para cada idade, para cada período, nós temos diferentes níveis de concentração. Se não me engano, ela tem 7 anos. Entre 7 anos. Bom, a primeira coisa que ela precisa ter em mente é o seguinte: entreter a criança não significa encher a criança de atividade.
Então, toda criança ela tem a capacidade de entreter a si mesma durante um período e depois ela tem a capacidade de propor entretenimento em outro período. Então, a primeira coisa que ela precisa saber é o que entretém a filha dela, o que ela gosta de fazer. 7 anos de idade é uma idade muito interessante para poder introduzir ela pequenas tarefas domésticas, como ajudar a varrer, como ajudar a tirar um pó, como ajudar a lavar uma louça simples, que não envolva utensílios pesados ou cortantes, e pode ajudar muito ela nesse entretenimento. Então, aos 7 anos de idade, pequenas tarefas do dia a dia da casa podem incluir a filha. Segunda coisa que ela pode fazer para ajudar nesse entretenimento é permitir que a filha proponha brincadeiras. 7 anos de idade é uma fase de muita imaginação. Então, muitas vezes os adultos se preocupam em propor brincadeiras, em propor entretenimento para os filhos, quando os filhos têm essa capacidade de também propor. Então, a pergunta mágica é: do que você quer brincar? O que você quer fazer? A terceira coisa, dentro da capacidade dela, estabeleça horários para que ela possa fazer atividade específica. Com 7 anos de idade, ela naturalmente já está fazendo seus deveres e tarefas de casa. Com 7 anos de idade, ela também tem a capacidade de ler alguma coisa e depois conversar com a mãe, explicando o que ela leu e, a partir dali, propor brincadeiras ou propor conhecimentos a partir daquilo ali. E é bem verdade que haverá o momento do descanso. Então, por que a mãe, por exemplo, não faz uma ligação para que ela possa virtualmente conversar com as outras amigas? Não há nenhum problema. O importante é que ela entenda que ela não precisa se cobrar por criar tantas atividades de entretenimento numa quarentena. A própria criança tem a capacidade de fazer. Ela deve apenas acompanhar, em algum momento, sim, propor, mas ela não precisa fazer isso o tempo todo. Existe um peso dos pais, porque uma parte do dia é compreendido pelo tempo da escola. Então, às vezes, a criança passa uma tarde inteira na escola. Então, o pai só se preocupa com as atividades da noite e da manhã. Às vezes, a criança passa a manhã inteira na escola. Então, o pai só se preocupa com as atividades da tarde e da noite. Em muitos casos, uma parte dessa atividade é tomada pelo sono. Às vezes, a criança dorme em algum momento dele. Numa quarentena, a criança fica o dia inteiro. Então, ela fica de 12 a 14 horas ligada dentro de casa. E isso provoca um desespero natural em todos os pais. Então, é uma pergunta extremamente relevante e muito natural de ser feita. E aqui estão as dicas para que ela não se desespere e entenda que faz parte dessa quarentena, sim, e ela e a filha terão condições de achar os seus caminhos para poder fazer uma brincadeira e atividade. Lembrando, como disse anteriormente, ela não precisa obrigar a filha a estar o tempo todo concentrada. Excelente. Pastor, então, muito obrigado. O senhor pode nos abençoar com uma oração? Claro. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado pelo momento que nós tivemos de instrução, de orientação, e, sobretudo, Deus bondoso, de ensinar as pessoas sobre como enfrentar esse período que todos nós estamos passando. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe os pastores que aqui estão na condução dos pais e da vida religiosa da escola, que eles possam, como autoridade eclesiástica, como ministros do teu evangelho, levarem a tua palavra, mensagens de conforto, de ânimo, de fé e de esperança aos alunos e também aos pais. Oro pelos pais, Senhor Deus, que estão assistindo essa transmissão, ou aqueles que assistirão em algum momento, que também possam, Senhor Deus, viverem contigo. Perdoa para isso, Deus querido, os nossos pecados e dá-nos um restante de noite na tua presença e companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos despedimos de vocês. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor Ademir. E agora nós vamos ficar aí com uma música e nós vamos lá. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.
mexeu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou